portanto não... O pior não passou quando, por exemplo, a operação de colocação de dívida hoje foi considerada um sucesso? A procura triplicou a oferta? É bom que isso tenha sucedido, que haja procura para a nossa dívida. Não é caso para estarmos tanto aos saltos, porque ainda foi a uma taxa, a um nível de taxa de juro muitíssimo elevada. E, portanto, mais baixa que o ano passado, doutora? Mais baixa umas décimas, 2 décimas ou coisa assim, mas ainda muito elevada. E, portanto, porque ela é muito elevada, por exemplo, a Espanha, hoje ou ontem, foi por menos de metade, portanto, foi cerca de 2%. Portanto, ainda é muito alta, nós não temos crescimento económico ainda para comportar este nível de taxa de juro. E é evidente que, sendo uma taxa de juro alta, mal feito fora, que os investidores não achassem que era bom comprar a dívida portuguesa, porque é evidente que é um bom rendimento. Não é sinal de que há confiança dos investidores no futuro da economia? A confiança, por um lado, pode ser um sinal de confiança e, por outro lado, um sinal de que é um bom investimento. Isto é, dá um bom rendimento, é uma taxa de juro que não se verifica em todos os lados. E, portanto, os investidores investem naqueles produtos que dão a maior taxa de juros. Portanto, é bom, mas ainda está a uns níveis em que nós temos alguma dificuldade ainda em poder suportar. Positivo, e nós estamos a beneficiar disso, e ainda bem que sim. Mas, por exemplo, já não é tão, pelo menos à primeira vista, tão direta a relação da situação europeia com o desemprego a descer, outro sinal positivo para este governo, o desemprego a descer consecutivamente há 9 meses. Eu, sobre esse ponto, também gostaria de ter mais informações, que não temos, portanto, não disponho de informações. Temos que estar nos 15,5% quando já esteve quase nos 18%. Pois, é bom que mas ainda não sei qual é que é o significado da redução da taxa de desemprego. Porque uma coisa é certa, o desemprego jovem não baixou, pelo contrário, aumentou pouco, mas aumentou. Portanto, ainda não está a reduzir o desemprego jovem. Ora, se a baixa do desemprego tivesse a ver com algum dinamismo na nossa economia, com a criação de novas empresas, enfim, com um dinamismo que se estava a verificar na nossa economia, provavelmente o primeiro setor a reduzir-se seria o do setor jovem. Era lógico, porque uma empresa que se constitui, inovações que se introduzem nas unidades produtivas, são tudo aspectos que levam a que sejam os jovens mais preparados, mais qualificados, que possam ser chamados ao emprego. Portanto, como o desemprego jovem não está a baixar, a redução do desemprego, do meu ponto de vista, ainda tenho dúvidas que corresponda a um dinamismo da economia. E, portanto, eu, por exemplo, admito que haja aqui um ponto que esteja a influenciar e que eu penso que de um ponto de vista é bom, de um ponto de vista pode não significar nada, e que é o facto de estarem a começar a dar resultados os apoios europeus à formação profissional. Como sabe, existem grandes volumes de recursos que são destinados à formação profissional. As pessoas no desemprego são levadas, no fundo, a ser recicladas e, portanto, ser admitidas a esses cursos, deixam de estar no desemprego, recebem um subsídio mensal, penso que é pago mensalmente, o que, evidentemente, eu acho que é um aspecto positivo do ponto de vista social, porque há um conjunto, milhares de trabalhadores que passaram a receber, durante um período curto, mas passaram a receber uma mensalidade. Portanto, do ponto de vista social é bom. Do ponto de vista do emprego, pode não significar nada, porque não significa propriamente a pessoa ter adquirido um emprego, ter sido introduzida no mercado de trabalho, estar efetivamente a economia a desenvolver-se. Conclusão de que a economia está a dar a volta e, portanto, estamos aqui já com a estrutura produtiva toda a produzir
Não creio que seja o caso. O Primeiro-Ministro deu um exemplo ainda agora neste discurso da reforçada confiança dos investidores internacionais. A privatização hoje conhecida da parte dos seguros da Caixa Geral de Depósitos, que vai para um grupo chinês, 1.000 milhões de euros que entram. Isto estava previsto no memorando da Troika. Esta privatização é algo de positivo da Caixa Seguros? Paulo Magalhães, para quem olha para a privatização como algo que era necessário fazer-se e que se fez e que teve não sei quantos, pode ser que é positivo. Eu devo dizer que sempre tive uma posição muito negativa sobre esse aspecto. E teve a negativa, ponto número 1. Efetivamente, a privatização da parte dos seguros da Caixa estava realmente no primeiro memorando que foi feito com a Troika. Mas isso alterou-se. E alterou-se porquê? Porque quando a Troika introduziu essa exigência, foi no momento em que a Caixa estava descapitalizada e era necessário capitalizar a Caixa. E, portanto, aí duas uma, ou era o Estado como unicacionista que tinha que entrar com o dinheiro que não tinha, que não dispunha, e, por outro lado, podia ser considerado ajudas de Estado, que não era permitido do ponto de vista das regras europeias. Portanto, quando essa cláusula foi introduzida no memorando da Troika, foi por esse motivo. Era necessário recapitalizar a Caixa. E, portanto, para não entrar dinheiro que não havia, vende-se isto para recapitalizar a Caixa. Simplesmente, depois, agora não vale a pena explicar isso tecnicamente, mas, portanto, as regras que foram impostas às organizações bancárias, enfim, para os valores dos seus ativos e passivos, enfim, que tinham que ser verificados, alterou-se em termos da União Europeia. E por esse motivo e por mais outros, o aspecto da necessidade da recapitalização da Caixa não se pôs mais. E, portanto, neste momento, a venda dos seguros é uma decisão que não tem a ver com a Troika. Porque a Troika era por este motivo, e este motivo deixou de existir. E, portanto, a decisão é uma decisão que não tem a ver com isso. Ao não ter a ver com isso, e eu até admito a hipótese de estar errada na minha análise, mas acho que é um ponto que devia ser explicado aos portugueses. Não consigo perceber como é que se toma uma decisão de vender 1/3 do mercado segurador português, zona essa que dava lucro à Caixa, portanto, é uma zona de lucro. É evidente que não se privatiza só quando há prejuízos, também se pode privatizar quando há lucros, mas neste caso concreto a Caixa perdeu valor, porque perdeu uma parte da sua atividade que dava lucro. E nos tempos mais próximos, esse lucro desapareceu, no próximo ano, daqui a 2 anos. Esse lucro para o Estado? Para o Estado, porque o Estado tinha participação nesses lucros. E, portanto, neste momento, a venda de uma parcela de lucro da Caixa Geral de Depósitos significa que foi uma perda de receita para o orçamento. Nos próximos anos, hoje, amanhã, há uma perda de receita para o orçamento que vai ter que ser comatada de outra forma qualquer. Nós estamos, pelos vistos, tão preocupados com todos os valores que faltam para cumprirmos os dados orçamentais e demos assim de barato uma parcela importante que saiu e que vai ter que ser comatada provavelmente com os nossos impostos. Portanto, só por causa disso, neste momento, não consigo entender como é que se vende uma parcela de uma atividade que dava lucro, que reduz o valor da Caixa Geral de Depósitos. Espero, portanto, que não se lembrem de vender a Caixa Geral de Depósitos, porque então seria vender a Caixa Geral de Depósitos ao desbarato. Se neste momento agora ainda se falasse na privatização da Caixa Geral de Depósitos. Espero que esse ponto não esteja na agenda. Portanto, não é dar de barato, desculpe, senhora, mas dar de barato não é propriamente dar de barato hoje, porque hoje entram 1.000 milhões, hoje, quando... Mas esses 1.000 milhões não são para reforçar nada na Caixa. Portanto, a receita daquela venda vai ter outros destinos que não propriamente o entrar como receita. Mas entra nos cofres do Estado, não é mesmo? Este ano. E no próximo ano onde está o lucro. E depois no outro. Portanto, estamos a raciocinar em curtíssimo prazo. Portanto, por esse motivo, e dada a época em que estamos a atravessar, e dado o momento em que estamos,
sempre fui contra a ideia de que isso se vendesse. O facto de ser vendido aos chineses, não tenho nada contra os chineses, à partida, nem a favor de quaisquer outro tipo de concorrentes, que eram poucos, ou parece que era só 2. Sim. Mas foi vendido 1/3 do sistema segurador nacional. Espero que haja uma explicação ao país, primeiro, do motivo por que foi vendido, e em segundo, em que condições foi vendido. Porque não é claro, de acordo, eu só conheço aquilo que vem nos jornais e na comunicação social, não conheço mais nada. Mas aquilo que vem na comunicação social, em primeiro lugar, é que é um grupo chinês. E eu aí fico logo um bocadinho abanada com o facto de que a Caixa Geral de Depósitos e as pessoas que trabalham com a Caixa Geral de Depósitos e quem faz os seus poupanças, os seus PPRs e as suas aplicações na Caixa Geral de Depósitos, é um conjunto de pessoas que, para quem a confiança na instituição é muito importante e decisiva. Eu não sei como é que as pessoas reagem ao facto de pensarem que agora aquilo é dos chineses. Esse é o primeiro ponto. Mas então eu não confio nos chineses. Eu tenho um nível de compreensão daquilo que se passa no mundo diferente do que é a média das pessoas que trabalham com a Caixa Geral de Depósitos, que fazem lá as suas poupanças, que fazem lá os seus PPRs, que trabalham com isso. E, portanto, eu não abandonaria isto por este motivo ou por aquele. Em todo caso, por exemplo, em relação aos chineses, não é por serem chineses, é por ser aquele grupo sobre o qual está dito, que é um grupo de jovens que tomou conta daquilo há não sei quanto tempo, que tem uma experiência em seguros muitíssimo limitada, portanto a carteira de tarefas que desempenham no que respeita a seguros é de um montante muito limitado, ou seja, não têm experiência em seguros. E pior do que isso é que, de acordo com algumas agências de notação, está classificada como lixo. Por estes motivos, não sou capaz de aplaudir e de ficar muito contente com a situação só com estes conhecimentos. Com certeza, também não é capaz de aplaudir, pelo que nós conversámos a semana passada, os esclarecimentos hoje dados pelo Governo no Conselho de Ministros a propósito do aumento da contribuição extraordinária de solidariedade foi anunciada a semana passada, os pormenores hoje conhecidos, a partir do patamar dos 1.000 euros brutos, com agravamento para os que recebem mais. Paulo Magalhães, eu quase já não sei dizer nada sobre essa matéria, porque já disse muita coisa sobre esse motivo, sobre esse tema, e de cada vez que há decisões sobre essa matéria, eu aprofundo ainda mais a ideia que tenho sobre isto, e, portanto, é extremamente difícil. Eu acho que, efetivamente, os reformados são olhados como despesa pública. Um reformado, despesa pública. Olha-se para um reformado, é despesa pública. E, portanto, depois trata-se esse reformado tal e qual como a despesa que é necessário fazer para tapar os buracos das estradas. Portanto, é mais ou menos a mesma coisa. É preciso tapar um buraco na estrada, melhor é não tapar já porque eu não tenho dinheiro. Está ali um reformado, aquele também é despesa pública, vou ver como é que elimino isto. Portanto, há realmente aqui uma fórmula de tratar um grupo importante da sociedade de uma forma que eu já tenho disse várias vezes, absolutamente desumana, quer dizer, é algo que é impensável. 95% ficarão isentos desta medida. Paulo Magalhães, quer dizer, eu já não suporto essas percentagens. Não, mas não suporto, mas não invoco na nossa análise essas percentagens. Porque, não sei se se recorda, que há uns